E aí, pessoal? Quero falar com vocês hoje sobre essa questão, o que contamina o homem, né? Trazer uma reflexão para nossas vidas, algo que pode nos livrar de muitas coisas. Texto bíblico que diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então você veja bem que a vida A vida está na nossa boca, naquilo que falamos, nossas palavras. Então, se a gente vive dizendo, estou depressivo, né? Eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa ansiosa, tu és aquilo que diz. Então, você veja a importância da gente ter cuidado com as palavras. Eu tenho sempre feito vídeos sobre isso, né? Que as palavras têm poder, a gente sabe. Mas quando a gente toma consciência, quando isso realmente entra dentro do nosso coração, entra na nossa mente, no nosso subconsciente, a gente passa a ter mais cuidado com as palavras, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Quando você vê que as coisas estão acontecendo, vem um carro, te fecha, alguém te liga te dando uma mensagem triste, falando algo triste que aconteceu, sei lá, as coisas começam a acontecer, mas você se silencia, você não se deixa levar por o que está acontecendo, porque você sabe que suas palavras têm poder. E aí você aprende, assim como eu tenho aprendido, a alinhar o cérebro com aquilo que eu estou dizendo. Aquilo que até tem um vídeo que eu falei sobre Jesus, que ele tinha coerência com aquilo que ele falava. Então, a gente é a mesma coisa. Quando você pega os filósofos, alguns filósofos, nem todos, né, pelo amor de Deus, mas alguns filósofos, algumas pessoas que você fala assim, poxa, Buda, né? São pessoas que tinham coerência com a vida delas, aquilo que elas falavam e aquilo que elas viviam. E sabendo que nós podemos morrer pela boca, a gente aprende a se guardar mais. Então a língua, né, a palavra falada, aquilo que você já lançou, é como uma flecha, né? Você pega o arco e flecha e atira. Você atirou aquela flecha ali, já lançou. A flecha é o que? É a boca, é a língua, é aquilo que você fala. Aí essas palavras que saíram pode ferir, pode machucar, né? Pode atingir a pessoa de uma tal forma que ela nem se levante mais. Você veja outra situação também que faz a gente refletir, é você subir uma montanha, né? A gente sobe montanha lá, o maior sacrifício e tal, chega lá, pega um travesseiro, pega um saco de penas e lança lá de cima da montanha. E agora alguém chega perto da gente e fala assim, agora vai lá e cata todas essas penas que você lançou daqui da montanha, você vai catar isso tudinho. Não dá. Por quê? Porque as penas são o quê? As palavras, né? Já foi falado, se você já disse de alguém, já foi falado, já, entendeu? Se falou bem, que bom, né? Você abençoou, você levou a pessoa em outro patamar, você tentou trazer palavras de bênção para aquela pessoa, ótimo. Mas quando são palavras de maldição, já era, gente. Não tem como voltar mais. E a gente entrar no meio da fofoca, disse-me disse, aí pronto, entendeu? Então é isso. Cuidado com as palavras. Então falou, já disse, não dá mais para engolir, né? Igual uma mãe, um pai. Tem que ter muito cuidado com as palavras que lança sobre o filho, ou quando vai chamar a atenção aquilo que fala, né? Porque pode estar amaldiçoando o filho sem perceber, e às vezes até percebe, mas naquele momento de nervoso, de euforia, acaba falando besteira. E eu quero falar algo aqui muito legal com vocês sobre um livro, Mensagens da Água, de Masaru Emoto. E que ele fez uma pesquisa, eu vou botando umas fotos aqui para vocês verem, uma pesquisa muito legal sobre a água. E aí ele pegava um copo de água e colocava naquele copo de água escrito tipo assim: obrigado, amor, apoio, palavras de bênção. E pronunciava essas palavras para essa água durante 7, 9 dias ali. Quando eles iam fazer a pesquisa de ver os cristais dessa água, ficava lindo, lindo. Assim também, eles pegaram outro copo
e amaldiçoavam ou proferiam palavras, insultavam a água com ódio, com raiva, com palavras mesmo, sabe? Para pejorativas. E ali falava e aquela água mostrava cristais horríveis, né? De umas moléculas totalmente assim monstruosas. Então você veja o que as palavras fazem com a água, o que faz com uma planta e o que faz conosco, no ser humano, né? Eles fizeram essa mesma pesquisa com música. Pegaram música do Mozart, Beethoven, outros mais, e botaram diante daquela água. Os cristais saíram lindos. Quando pegavam outra água e botavam ali músicas batidas, mais diferentes, elas mostravam outro tipo de cristal. Então você veja a importância que nós, seres humanos, temos dentro de nós, né? Se você pega uma planta e ali fala palavras de amor, de carinho, né? Tá sempre cuidando dela, tendo zelo por ela, ela cresce, ela fica viçosa, fica bonita, né? Agora, se você pega uma planta, deixa ela jogada pra lá, deixa a planta aí, não tô cuidando, não sei o quê, aquilo vai murchando, murchando até ela morrer. E o nosso corpo é 70% água. Você imagina, 70% água, depois são minerais, e depois são outras coisas. Então você imagina 70% água, o que a gente absorve de palavras, seja positivas ou seja negativas. Quantas palavras nós proferimos que muitas das vezes ofende o nosso próximo e ofende a nós mesmos. Então, eu e você tem que ter cuidado que aquilo que a gente fala para o outro é aquilo que a gente ouve. Porque aquilo que também a gente ouve, palavras também, se for palavras de maldição, palavras de que você não vai crescer, você não vai ser nada na vida, você isso, e de xingamentos e tal, você tem que despertar e seguir um caminho dizendo assim, olha, eu ouvi essas palavras, não quero para mim, isso aqui não serve para mim, eu vou seguir um outro caminho. Porque uma coisa é depender de você mesmo, outra coisa é você depender do outro. Uma coisa é você ser inofensiva, ser inocente. Uma criança, por exemplo, ela precisa que alguém a proteja, que alguém o apoie. Mas quando você desenvolve e vira um adulto, e aquelas palavras, dependendo se foram boas ou mais, é você que vai decidir se elas vão entrar no seu coração, na sua vida, e você vai determinar o seu caminho dali para frente. Porque até então você dependia de outros. Mas você cresceu, agora quem domina a sua vida é você mesmo. Então você tem que alinhar, você tem que se equilibrar a sua mente, as suas palavras com a sua vida. E se vier com palavras negativas, deixa elas ir, deixa elas passarem. E com o tempo, se assim você determinar, as palavras negativas morrem dentro de você, daquilo que proferiram para você. Por quê? Porque você decide assim. Você não esquece, tá? A gente não vai ser idiota e dizer, acabou e deixa pra... Não, você não esquece do que fizeram. Mas isso não determina a história da sua vida. Avalie aquilo que você manda pro universo. É você agora que determina as suas palavras. Se as palavras têm poder, então você determina o que você vai lançar para o universo, que vai lançar para você mesmo. Eu sou. Vida e morte estão sempre juntos, né? Você pode escolher ter palavras de vida ou palavras de morte. A visão espiritual e a visão material andam juntos, né? A gente pensa que o material e o espiritual estão separados. Não estão, estão sempre juntos. Aquilo que você fala abre ou fecha portas. As suas palavras que vão determinar. E não se sabote mais, não deixe, não perca mais suas oportunidades por causa do fulano, do cicrano, do beltrano. Siga em frente. Se permita ser feliz. Se permita viver uma vida boa. Autorize a si mesmo a viver uma vida feliz. Se permita ser abençoado e permita-se a si mesmo também abençoar. Se permita hoje, autorize hoje essas palavras de bênção, palavras
de apoio, de coragem, de vida para você e para o próximo. Porque quando você busca o bem para você, você também está buscando o bem para o outro. Quando você declara palavras boas para você, também você acaba declarando por outro. Porque a vida é assim, é um ciclo e ela tá conectada, tá tudo conectado. Então aquilo que você profere é aquilo que volta. Minha mãe dizia: aquilo que você planta, você colhe. Então, se eu, sabendo que a vida não é fácil, tem hora, mas se eu busco sempre estar fazendo bem, me esforçando, fazendo aquilo que me cabe, que me é possível, as coisas começam a dar certo. Tá certo, gente? Obrigado pelo seu like aí, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos.